Boa tarde, pessoal. Vamos dar sequência à nossa aula de História, né? Cultura greco-romana. Hoje nós vamos falar sobre os povos gregos e romanos, tá? Cultura greco-romana. Ok. A cultura greco-romana é a junção da cultura grega e romana. Refere-se às regiões geográficas e nações que culturalmente e historicamente foram diretamente e intimamente influenciadas pela língua, cultura, governo e religião dos gregos e romanos antigos. O que quer dizer isso, pessoal? Olha só, essa junção, essa mistura de conhecimentos, de ideias, costumes, tradições entre os gregos e os romanos que geraram a cultura greco-romana, correto? Essa junção ela foi dada no segundo século antes de Cristo, quando os romanos invadiram e conquistaram a Grécia, correto, pessoal? Então os romanos eles absorveram muita coisa da cultura grega, tá? Então vamos lá. Em relação à arte greco-romana, suas principais características são valorização do realismo nas formas. Os artistas gregos-romanos, principalmente os escultores, buscaram representar os seres humanos e a natureza com grande riqueza de detalhes. Olha só, pessoal, deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só, que beleza de escultura, né? Vocês podem observar, né, que eles sempre evidenciaram muito, né, a perfeição, né, sempre em relação ao ser humano. Então vocês podem observar que nessa escultura, né, nós temos aqui a roupa, né, caída na metade do corpo para baixo, né, o cabelo, o nariz, a boca, o queixo, né, sempre tudo muito perfeito, né. Os escultores eles tinham essa preocupação, né, de mostrar o ser humano através da escultura, né, com uma riqueza enorme, né, de perfeição, né. Então, vamos lá. Nas artes plásticas podemos destacar a representação de temas mitológicos, religiosos, humanos e também os ligados à natureza. O que acontece? Nessa época, né, a Grécia e os romanos, né, depois, eles vieram com a religião sempre com um aspecto mitológico, né, sempre com deuses, né, cada deus tinha um nome. Eu vou mostrar para vocês, né, como que é interessante, olha só, tá lá, olha só, mitologia, com as transformações sofridas através do tempo, as divindades gregas perpetuaram suas características na cultura romana, porém com outro nome, porém sem interferir nas suas realidades. Olha só que coisa interessante, né? Na Grécia, né, eles tinham o deus Zeus, deus Apolo, né, Afrodite, né, o Poseidon, né? Deixa eu botar aqui um pouquinho melhor aqui, isso, né? Aí depois, o que aconteceu? Vieram os romanos, né, que colocaram os mesmos deuses com nomes diferentes, né? No caso do deus grego Zeus, no deus romano era o Júpiter, né? Mas o que eles representavam? Deus dos deuses, né? O Apolo no deus grego, Febo no deus romano equivalente, e a função da divindade era a mesma para os dois, deus do sol. E por aí vai. Olha só, Afrodite, né, deus grego, Vênus, deus romano, deusa do amor e da beleza, né? Tem o Poseidon, né, na Grécia, Netuno em Roma, deus do mar, né? Temos vamos ver outro aqui, temos o Hera, deus grego, deus romano, Juno, e a função da atividade que representava deusa protetora do casamento das mulheres. Então nessa época, gente, eles eram muito ligados à mitologia, né? Então cada deus representava alguma coisa em relação
ao cotidiano deles, certo? Então vamos lá. Estilo artístico caracterizado pela busca da perfeição. Este estilo não tinha origem apenas nas habilidades e criatividades do artista, pessoal, mas também nas técnicas conhecidas e empregadas. Então, cada escultor, cada pintor, ele tinha a sua técnica, né, que eram conhecidas e empregadas, né? Como as pinturas foram muito usadas na decoração de palácios e templos religiosos, também marcados pelo aspecto realista. Eram realizadas com cores vivas de grande beleza estética. Sim, as pinturas nessa época, pessoal, eram de uma beleza incrível, eram de um brilho, entendeu? As cores eram maravilhosas, né? Tudo de uma perfeição incrível, certo? Deixa eu colocar aqui para vocês terem um exemplo aqui, né? Peraí. Aqui, ó, podemos ver aqui, olha só, tá vendo? As cores, né? Sempre um amarelo, um laranja bem forte, estão vendo? Era tudo assim, muito brilho, nada de muita cor escura, né? Eles eram assim super metódicos e sistemáticos em relação à pintura, à beleza, certo? Aqui tem algumas esculturas, né? Alguns principais artistas da época, né? Nós temos aqui o Praxiteles, temos o Lícipo, né? Um é escultor da Grécia Antiga, o outro também é um escultor grego, né? Cada um foi autor de um tema, de uma escultura. Mais exemplo para vocês, gente, olha a perfeição, pessoal, olha só, a perfeição. Isso aqui, olha só, tá vendo essa escultura? Representa um esporte do jogo olímpico na Grécia. Olha que espetáculo. Né? Tudo muito bem detalhado, entendeu? Isso aqui foi a mitologia, como eu já tinha falado com vocês, né? Isso aqui é só uma parte para vocês verem da arquitetura, né, da época, né? E cada parte dessa arquitetura, né, eles tinham um nome, pessoal. Então eu coloquei isso aí para vocês por curiosidade, né? Se vocês quiserem depois ler a respeito do assunto, verificar, pesquisar, eu acho que vale a pena, tá? Porque é muito interessante. Que cada arquitetura que foi feita tinha esses nomes, entendeu? Cada parte da arquitetura. Não é uma beleza, gente? É um espetáculo isso, né? Nossa! Olha só, gente, ó, exemplos de que a cultura greco-romana foi tão marcante. Olha só. Aqui podemos observar, nos Estados Unidos, olha só, a Suprema Corte dos Estados Unidos, ela foi construída em 1932 a 1935. E ela é toda em relação à cultura greco-romana. Olha só, a arquitetura dela veio inspirada de onde, pessoal? Da cultura greco-romana. Aqui também podemos observar, ó, um memorial do Abraham Lincoln, Washington DC, fundado em 1922. Para quem não sabe, pessoal, Abraham Lincoln, ele foi o presidente dos Estados Unidos e ele também foi a pessoa que lutou pela libertação dos escravos na época, né, e conseguiu, graças a Deus, né, e também ganhou a Guerra Civil na época, tá? Então, olha só que beleza de arquitetura que nós vemos hoje em dia, né? Seja na Suprema Corte dos Estados Unidos, seja no Memorial do Abraham Lincoln, ou, né, se vocês também forem pesquisar, pessoal, olha só, uma atividade nossa que eu vou pedir para vocês fazerem para mim, que eu quero exemplos de cultura greco-romana que até hoje é marcante na nossa
na nossa vida, no dia a dia, na humanidade, né? Nos dias atuais, tá? Eu quero que vocês pesquisem e me deem exemplos, tá? Vocês fazem forma de redação e me encaminhem, por favor, tá? Essa é uma atividade que eu pedi para vocês, tá? Agora, olha só, pessoal. Na próxima aula, nós vamos falar sobre a polis, sobre cidade-estado, vamos falar sobre Esparta e Atenas, Tebas, Creta e Troia, tá? Que são as cidades principais que foram marcadas na época das cidades greco-romanas. Então, pessoal, olha só. Então, por hoje, fica aí esse breve comentário que eu dei para vocês e eu vou pedir mais uma atividade avaliativa para vocês, certo? Eu quero que vocês me falem sobre a mitologia, tá? Grega e romana e me tragam exemplos também. Quero em forma de redação e vocês também podem me encaminhar, ok, pessoal? Muito obrigado e eu espero ter contribuído com vocês com essa aula, porque é muito interessante o assunto e eu acho que vale a pena dar uma pesquisada, vocês darem uma olhada com mais carinho. Mas na próxima aula eu volto novamente com o mesmo assunto e vamos colocar sobre polis, estados e Esparta, Atenas e outras cidades que foram importantes na época da cultura greco-romana, pessoal, tá? Uma boa tarde para vocês, muito obrigado, hein?